comunidade científica, de modo especial o nosso CISECO. Estamos dentro desse périplo das entrevistas sobre a circulação da pandemia do coronavírus e a produção de sentido nos países de língua oficial portuguesa na África. E hoje eu estou com o Dr. José Rui Ramos, que vai falar um pouquinho da realidade de Cabo Verde dentro da sua própria experiência como profissional na área de saúde. O Dr. José Rui Ramos, ele é formado em análises clínica em 1990, em Cuba. Fez o estágio em Barcelona, trabalhou durante 10 anos no Hospital Agostinho Neto, na Praia, portanto, em Cabo Verde. Formou-se em Medicina Geral em Cuba. Em 2005, frequentou o Kaplan Medical School, na província, nos Estados Unidos da América, de 2005 a 2007. De 2007 até 2013, foi delegado de saúde de São Domingos, na ilha de Santiago. De 2013 a 2016, fez especialização em saúde, em medicina da família e comunidade, pela Universidade Federal no Brasil, tendo feito curso em citopatologia, oncótica, epidemiologia e preceptoria. Desde julho de 2016, ele é delegado de saúde na Ilha do Sal, capital do turismo de Cabo Verde. E tem estado também na linha de frente desde fevereiro de 2020, no combate à pandemia do coronavírus. Então, é com muito prazer que nós acolhemos o Dr. José Rui Ramos, neste momento, para proceder uma entrevista ao CISECO, que é o Centro Internacional dos Estudos da Semiótica e Comunicação, com a sede em Japaratinga, no estado de Alagoas. Muito bom dia, e é com muito prazer que nós o acolhemos. Obrigado, o prazer é todo meu, para podermos aqui, para te dar uma oportunidade de a gente conversar um pouco sobre a nossa realidade, portanto, nos países de língua oficial portuguesa. Então, já faço agora a introdução da nossa pergunta, ou então da primeira pergunta, para juntos conversarmos. Falando da pandemia do coronavírus, os dados da Organização Mundial da Saúde definem a pandemia do Covid como uma doença respiratória causada pelo coronavírus de síndrome aguda grave 2. A doença foi identificada pela primeira vez em Wuhan, na província de Hubei, República Popular da China, no dia 1º de dezembro de 2019. Porém, o primeiro caso somente foi reportado em 31 de dezembro do mesmo ano. No contexto de Cabo Verde, a observação deste caso leva-nos a fazer uma pergunta sobre como apareceu o primeiro caso em Cabo Verde e quais foram as primeiras reações do governo cabo-verdiano, ou seja, da comunidade da saúde, a comunidade da saúde, e como repercutiu ou repercutiram as instruções dadas pela Organização Mundial da Saúde, tanto no seio das autoridades quanto na população cabo-verdiana. Obrigado, portanto, pela questão. Veja, eu primeiro começaria por dizer, portanto, o meu nome realmente é José Rui Ramos Moreira, sou mais conhecido por Dr. José Rui Moreira, que é o apelido do pai aqui. Ok. Então, isso é uma pequena retificação. Na verdade, portanto, essa pandemia, e também eu estou muito de acordo, portanto, que nós não devemos misturar a política com a ciência, e por isso eu estou muito contente com esse tipo de programa e
de forma de informação à comunidade científica, à população em geral, se possível. Mas, já respondendo à sua questão, eu acredito que, portanto, em Cabo Verde, portanto, nós tivemos os primeiros casos, portanto, no mês de março, portanto, a 19, no mês de março, portanto, era, portanto, um turista estrangeiro. Daí que, portanto, como sabe, portanto, já tínhamos a notícia, portanto, a nível do país, já desde janeiro, fevereiro, já tínhamos a notícia, e aquilo, portanto, vendo, portanto, aquilo que acontecia, portanto, na China, as pessoas começaram a entrar em termos em pânico. Portanto, começaram a entrar em pânico. Foi necessário também uma forte incursão das autoridades sanitárias, não só, para tentarmos, portanto, informar, portanto, de forma portanto, acertada, ajustada, para, portanto, realmente manter as pessoas com, portanto, que seja medo real, com a real percepção do risco que a gente corria, mas sem entrar em pânico, porque o pânico desorganiza, é pior. Portanto, foi toda essa luta, tentando informar de forma correta para nós, portanto, minimizarmos o impacto e não criarmos o pânico social. Na verdade, houve várias reações, fomos informando através do Instituto Nacional de Saúde Pública, portanto, e todos os parceiros, fomos informando e alertando, sobretudo para a questão com as informações que tínhamos na altura, na questão da prevenção, e fomos preparando também, desde o ponto de vista científico, em termos de insumos, para o embate. Foi uma fase de preparação que o país preparou para a chegada da doença. Porque sabíamos que, tendo em conta que somos um país de imigrantes, portanto, nós tanto cabo-verdianos que estavam já fora a estudar, portanto, em particular nessa cidade de Yuran, tínhamos na China também, e tínhamos e temos, portanto, nossos cabo-verdianos que estão nos países que vêm de férias e que estavam de férias, portanto, nós tínhamos turistas que na altura entrava, portanto, no país, uma boa quantidade, então nós tínhamos esse risco de entrar. Portanto, o que se fez fechou-se as fronteiras, portanto, a 19 de março, fechou-se as fronteiras e, portanto, desde antes disso, nós tínhamos todo mundo que chegava de países, portanto, com algum caso já diagnosticado, nós, portanto, as pessoas eram postas em quarentena durante 14 dias, mais ou menos, para ver a evolução da situação. E daí que nós, não, nesse quesito, fizemos um trabalho meritório, mas, pronto, a introdução foi com um turista e, portanto, o primeiro caso, é muito difícil saber quem foi o caso índice, o primeiro no país, em Cabo Verde, mas o primeiro cabo-verdiano também que foi diagnosticado, nós chamamos, foi captado aqui, foi, portanto, na Ilha de Santiago e tinha vindo de França. Então, daí começou a despoletar e começamos a fazer testes e começamos a diagnosticar. A partir daí, já aconteceu tudo até agora, estamos a enfrentar a situação da pandemia. O número dos infectados a nível mundial tem crescido bastante nesses últimos dias e tem causado vítimas fatais, mortais. Alguns tantos têm se recuperado bastante. Porém, no contexto cabo-verdiano, nós não temos dados científicos até agora que nos apontem sobre quantos infectados, quantos recuperados, quantos ainda no ativo ou quantas pessoas deram a óbito. O senhor, doutor, podia nos dizer? Certo. Nós aqui em Cabo Verde, portanto, nós tivemos até ontem, ou posso dizer até hoje, ainda não,
Portanto, tivemos, portanto, 11.669 casos, 11.669 casos. Já temos recuperado 11.307. Tivemos até agora 112 óbitos. Portanto, esse é mais ou menos. E nesse momento temos 244 casos ativos. Certo. Ok. O senhor já falou um pouquinho sobre a trajetória do vírus, de alguém que vivia fora na França e que foi para a ilha de São Tiago, para dizer que este é um caso importado da França para ali na ilha de São Tiago. E a partir dali se espalhou por todas as ilhas, ou para além deste, que no caso seria a conspiração local. Os casos, portanto, esse é o caso que entrou na ilha de Santiago, mas também o caso do inglês porque nós somos ilhas, somos 10 ilhas, 9 habitadas. A ilha, uma das ilhas turísticas também, da segunda ilha mais turística, a ilha de Boa Vista. Portanto, foi na Boa Vista que se registrou aquele primeiro caso do inglês, depois apareceu mais dois casos aí. Portanto, as pessoas foram confinadas, portanto, a nível do hotel, onde apareceram esses casos, e, portanto, daí apareceram mais casos. Portanto, mas também na Ilha de Santiago, portanto, apareceu, portanto, o primeiro caso detectado foi esse senhor que teria vindo da França, eu acho que foi de férias, estava de férias, não era imigrante, e daí, portanto, os familiares também, como foram enrolados como contactos, e um dos familiares testou positivo, aí começaram a ser feitas as investigações e descobriram, portanto, fomos descobrindo mais pessoas e assim por diante. Portanto, portanto, a trajetória, como temos muitos assintomáticos, fica muito difícil nós pontualizarmos quando que entrou, quando que começa. Portanto, só podemos referir aos primeiros casos que, portanto, manifestaram sintomas e daí a gente vai buscando, porque na altura não tínhamos testes para fazer, portanto, o inquérito epidemiológico assim, portanto, de início fazer o inquérito epidemiológico, então portanto, a nossa sentinela foi, portanto, o primeiro caso assintomático. Isso aconteceu com o caso da Boa Vista, porque apresentava sintoma, e o caso também da Ilha de Santiago, aquele nosso conterrâneo que estava de férias na Europa, particularmente na França. Atualmente, o vírus circula por todas as 9 ilhas habitadas de Cabo Verde? Certo. Portanto, já passou por todas as 9 ilhas, e sendo certo que há ilhas que têm só um ou outro caso ativo, que nós consideramos que tem menos de 5 casos por 100 mil habitantes, porque são ilhas, portanto, que nós chamamos agora de ilhas verdes, certo, que são 4, e portanto, a ilha de Sal, onde eu trabalho, a ilha da Boa Vista, portanto, São Nicolau, a ilha da Brava e da ilha do Maio, as ilhas que estão melhores. Também, nesse momento, a capital, que foi muito acutilada, está, portanto, com um número razoável, portanto, não está muito, portanto, já melhorou bastante, mas ainda temos ilhas como a Ilha do Fogo e Santo Antônio e São Vicente, que têm mais de 150 casos por 100 mil habitantes, que, portanto, onde está a residir, nesse momento, a nossa preocupação, sendo certo que, como nós somos ilhas, mas estamos abertos à movimentação das pessoas, portanto, das ilhas portanto, mais acutiladas para as ilhas, portanto, que têm menos de 25 casos, e particularmente para as ilhas verdes, as pessoas fazem testes antes de viajar, testes rápidos, quer de antígeno, quer de anticorpos, para nós termos uma mínima de segurança, sendo certo que
portanto, são testes que não são 100% fiáveis e as pessoas, depois de fazerem os testes, podem infectar e viajar. Portanto, tem 72 horas para... Então, nós temos portanto, é uma única forma de tentarmos ter uma ideia ou fazer alguma coisa, mas não queremos todos esse risco estando aberto, e devemos estar abertos, porque nós temos que continuar a vida, mas temos esse risco que sempre corremos. Por isso, nós estamos aqui a lidar com a população para continuarmos as medidas de prevenção e proteção individual, portanto, evitar aglomerações e uso de máscaras, certo? Sobretudo nessa época festiva, que nós tentamos estar com a família, tentamos aglomerar e evitar essa situação para não termos, portanto, mais casos após o Natal e o fim de ano. Que bom que ali, pelo que o doutor acabou de frisar, as recomendações que a Organização Mundial de Saúde estabelece como estratégia para prevenir a transmissão do vírus ou da doença, que o doutor já falou: higiene pessoal, lavar as mãos com água e sabão, evitar tocar nos olhos, nariz ou boca com as mãos sujas, tossir e ou espirrar com o lenço de papel, colocar diretamente no lixo, no recipiente de lixo, usar cartazes como conscientização e prevenção, uso de um desinfetante para as mãos com álcool de 70%, e também distanciamento social, restrições de viajar, fechamento das escolas e locais de trabalho, estádios, teatro, a prática da quarentena, ventilação, filtração e, sobretudo, o uso de máscara. Como a comunidade cabo-verdiana, ou seja, a sociedade cabo-verdiana, acatou, sobretudo, a questão do uso de máscaras e de não aglomeração, uma vez que nós, nos países africanos, o pessoal vive de comércio informal. Como a população lida com o distanciamento social e também o uso de máscaras? Certo. Isso é ainda um grande desafio que temos. Veja, no início, tanto com todas essas orientações, primeiro foi decretado um estado de emergência, portanto as pessoas confinaram, tanto o comércio, tudo fechou tudo, e era muito mais difícil algum controle, muito mais fácil algum controle, o medo era maior dessa situação, algum cumprimento dessa situação. Mas hoje em dia, portanto, estamos abertos, portanto, estamos algumas ilhas no estado de calamidade, mas a maioria está, portanto, numa situação bastante melhor. Então, agora, o desafio é seguir cumprindo com as medidas, portanto, tendo em conta que há muitos casos assintomáticos que circulam. Então, daí que ainda temos esse grande desafio. Já posso dizer que antes, portanto, cumpria-se mais esse dito de uso de máscaras e evitar distanciamentos, mas agora, como temos uma diminuição de casos, portanto, palpável, então, portanto, esse cumprimento está a se afrouxar um pouco, portanto, por parte da população. Portanto, esse é o nosso grande desafio, e continuar alertando, mas com relação à restrição das pessoas desde o início, portanto, sempre temos pessoas que por inerente à sua atividade econômica, portanto, tem que sair de casa. Foi muito difícil, porque muitas pessoas vivem do comércio informal, não têm segurança social nesse caso, e o país ajudou bastante nesse aspecto, mas sempre havia essa necessidade de sair à rua para buscar o pão de cada dia. Então foi bastante difícil, portanto a recessão foi bastante difícil, mas portanto foi-se ajustando e tentando medidas portanto persuasivas e educativas para tentar
e, portanto, mitigar essa situação. E, portanto, a nível das escolas, começou-se com, portanto, teleaulas, que deu bastante bons resultados, e nesse momento recomeçamos as aulas presenciais, mas com grupos mais pequenos, em dias alternos, e continuamos com videoaulas, e, portanto, para tentarmos evitar aglomerações. O nosso grande desafio, o nosso grande medo era o reinício das aulas, mas até agora não temos tido, portanto, um aumento de caso, portanto, que podemos acoplar a o reinício das aulas. Portanto, a esse reinício das aulas. Portanto, digamos que nesse momento nós temos as pessoas que ainda estão no período de negação, ainda negam a existência da doença. Até há algumas pessoas que dizem que o governo, portanto, considera que estamos com problema com pandemia para receber ajudas, etc. Há jovens que ainda não acreditam, mas pelos resultados que temos, pela importância da cooperação da população e os resultados em termos de epidemia que temos, da doença, eu creio, portanto, posso crer piamente que, portanto, há muitas pessoas, a maioria das pessoas, portanto, aderiram às medidas de prevenção, porque senão estaríamos numa situação muito lastimável nesse momento. Portanto, eu considero que, apesar de umas ou outras pessoas não terem aderido e estando a afrouxar nesse momento, mas, portanto, as medidas, as orientações emanadas do Ministério da Saúde, portanto, baseadas nas orientações da OMS, foram cumpridas, portanto, numa boa percentagem. Esse é o meu balanço, tanto baseado em percepção e no resultado. Duas coisas me chamaram a atenção na sua fala. A primeira é sobre o achatamento o achatamento da curva epidemiológica. Ou seja, que vocês atingiram o pico e agora estão nesse movimento de descida, de desaceleração tanto da contaminação do vírus. Certo. E a outra situação que me chamou a atenção é sobre aquela parte da população que ainda não aceita que o vírus exista e que atribui a notícias falsas, sei lá, que talvez o governo esteja se aproveitando da pandemia para idealizar algumas políticas, enfim. Esse problema de não aceitação ou de minimização do caso ocorre também em vários países. Nas 3 entrevistas que até agora eu fiz, muitos países, tanto Angola, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, houve uma certa convergência, segundo a qual muitas pessoas não acreditam na doença. E atribuem, inclusive, algumas, dentro dos nossos ritos, das nossas tradições culturais, quando alguém, portanto, foi infectado, em vez de procurar a unidade de saúde, vai aos ritos, aos chás, ou, sei lá, recorre à tradição. Isso também ocorre em Cabo Verde? Não, nesse caso, portanto, nós aqui, as pessoas procuram, portanto, portanto, nós temos, portanto, em termos culturais, essa questão não é tão acutilada agora. As pessoas procuram, quando têm sintomas, portanto, sintomas floridos e que com uma certa importância, procuram a estrutura de saúde. Há pessoas que acredito que deixam de procurar a estrutura de saúde, mas nós não temos muito disso de ir a quarentena. Não temos essa situação. Mas a questão da negação tem muito a ver com o número de casos que são assintomáticos. Portanto, nós para termos
Portanto, eu sou da medicina de família, nós lidamos muito com isso. Para uma pessoa ter a percepção, o medo real, a percepção correta do risco, muitas vezes tem que ver a iminência da morte, tem que ver morte, tem que ter medo para ter medo. Muitas vezes, por não termos, a maioria das pessoas são assintomáticos e as pessoas sentem que é uma, não é realmente. E estão a ver que além de fronteiras as pessoas morrem e tal, eles acham que ainda não, na nossa realidade, por sermos uma população talvez jovens e outras situações genéticas que é preciso estudar no futuro, as mortes são menos, digamos assim, há muitos casos assintomáticos. Então as pessoas não, isso pode levar a não levar a sério a doença. Mas isso tem como certo, quando você nega, você não assume e você não faz, tanto toma as medidas preventivas, e aí pode pôr em risco a família e, portanto, a sociedade, a comunidade. Portanto, isso é um perigo que temos, mas sendo certo que esse número, eu considero que não é um número grande, isso até por sorte, porque não aceitando, as pessoas que não aceitam, não fazem nada para proteger, e isso constitui um perigo. Mas isso da negação também, ela é extensiva a muitas doenças. Há muitas doenças. Portanto, até as doenças fatais, câncer, etc. As pessoas passam por um período de negação, que nós chamamos que foi muito bem estudado pela americana, norte-americana, Elizabeth Kubler-Ross, que, portanto, frente a uma notícia, portanto, as pessoas passam por diferentes fases da adaptação, que a negação das fases. Mas eu creio que cada vez são menos as pessoas que pensam assim, e felizmente. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, que declarou o surto como uma pandemia, a Organização Mundial da Saúde declarou o surto da pandemia como uma pandemia cujos efeitos de instabilidades sociais são em termos mundiais, são incalculáveis. Na opinião do Dr. José Moreira, em termos linguísticos, culturais, educativos, econômicos, que leituras outras podem ser feitas sobre a manifestação do Covid, que sinalizam o impacto do vírus na sociedade cabo-verdiana, como, por exemplo, os impactos econômicos, impactos sociais? Ok. Portanto, isso tem impacto econômico e social, portanto, é incomensurável. Nós, por exemplo, em Cabo Verde, só para teres uma ideia, a nós, portanto, o turismo tem um impacto importante na nossa economia. Portanto, temos, portanto, ilhas como turísticas, os hotéis estão fechados. Portanto, muitas pessoas, muitos cabo-verdianos estão, portanto, nesse momento, portanto, em layoff, com o salário reduzido, com situações, portanto, económicas, sociais, portanto, bastante preocupante. E, embora o país tenha feito alguma coisa para estender layoff, moratória para as pessoas que tinham dívidas, ajudando-os, os empresários, etc., mas isso tem um impacto tremendo na vida tanto económica e social da população em geral, portanto, dos nossos empresários, sobretudo. Portanto, tudo fechou, a nível dos portos, aeroportos, portanto, e o turismo tem um impacto de 25%, cerca de 25% do nosso PIB. Então, isso impactou bastante. E nós, portanto, economicamente, portanto, sentimos bastante isso. Portanto, como bem dizia, portanto, nós temos também aquela atividade informal que as pessoas, que muitas pessoas vivem, conseguem criar os filhos e mandar à escola, portanto, e alimentar a família e fazer tudo. Portanto, com a pandemia fechou-se tudo e, portanto, e há menos poder de compra, etc. Isso afetou de que maneira um país como o nosso, que é, portanto, pelágico e que vive do turismo, da imigração, etc. Isso, portanto, teve um impacto
econômico e social bastante grande. Agora nós estamos a lidar com, pronto, futuras consequências que possam advir, portanto, desde o ponto de vista mental até dessa pandemia. Mas o impacto é tremendo, portanto, isso vê-se em todos os países do mundo, e Cabo Verde, como um país arquipelágico e de parcos recursos, portanto, e que vive do turismo, sobretudo, impactou-nos bastante. Dá muita tristeza. Até eu tinha no início esse medo por viver e ser um responsável de saúde de uma ilha turística. Mexeu comigo bastante. Toda a nossa luta da nossa equipa era tentando proteger a ilha para, portanto, recomeçar o mais rápido possível, não ter muitos casos, etc. Precisamente não só por ser profissional, mas por pensar nessa questão do impacto social, do desemprego, da situação que podia advir disso. Portanto, isso mexeu com o mundo, mexeu com Cabo Verde. Isso não está à vista, não preciso ser economista ou sociólogo para sabermos isso. Essa pandemia vai deixar sequelas mesmo durante muito tempo e vai ficar na nossa memória. Doutor José Ramos, como soa tanto para o governo quanto para a sociedade a notícia da vacina? Sim, portanto, a notícia da vacina recebida. Portanto, eu sempre digo que o mês de novembro foi um mês prodigioso. Portanto, a notícia da vacina está sendo bem recebida, de uma forma geral, sendo certo que há muitas pessoas que estão céticos com relação a todo o processo, algum medo ainda, mas a maioria das pessoas aqui em Cabo Verde estão ansiosas para, portanto, a espera da fasquia nossa chegar aqui para tomar as suas vacinas, sendo certo que agora também com algumas reações adversas, etc., há algum medo, alguma mutação do vírus, há tanto essa apreensão, mas nós estamos muito otimistas, porque também a vacinação pode implicar a retoma do turismo e a retoma da nossa vida, a normalidade. Certo. Mas, de uma forma geral, a vacina está a ser, portanto, muito esperada e, portanto, foi bem recebida. Okay. As vacinas estão. Nesse caso, as vacinas são várias. Associada a essa notícia da vacina, que alegra e é como se fosse uma aurora ou a esperança de um novo recomeço na sociedade cabo-verdiana, é possível falar-se de uma segunda onda da Covid-19 em Cabo Verde, no seu ponto de vista observacional? Isso está a acontecer em todos os países. Há países que têm terceira onda, mas nós ainda estamos a terminar a primeira, digamos assim, melhorando assim. Mas é possível, sempre possível, até porque o vírus está a mutar, etc. E é possível, mas isso também podemos ter vantagem de que já temos muito mais experiência, se as pessoas aderirem à prevenção, etc., as medidas de prevenção, já têm as vacinas, podemos vacinar, etc., e podemos não ter essa segunda onda, portanto, se viermos a não ter tanto muitos casos e por conseguinte, muitos óbitos. Nunca portanto, descartável essa possibilidade. Na comunidade acadêmica ou científica, nós observamos a ausência de dados sobre a circulação do vírus nos países africanos. Na sua opinião, essa ausência de dados científicos podem ser atribuídos aos meios de comunicação social cabo-verdiana ou então à comunidade científica, aos pesquisadores,
na área de medicina, na área da saúde, a quem se atribuiriam as responsabilidades da ausência de dados científicos sobre a pandemia do coronavírus no nosso continente africano? Certo. Nós, no nosso caso, portanto, é claro que tem muita coisa em relação a vírus, tanto tanto podemos procurar aqui que ainda está, portanto, em matéria de estudo no futuro. Portanto, neste momento já fizemos muita coisa, já fez muita coisa para o momento atual tentar resolver o problema. Mas os estudos aqui em Cabo Verde são revelados, tanto no site do Ministério da Saúde, da NSP, tanto na comunicação social. Todo dia temos uma conferência de imprensa para informar a população sobre portanto, o que acontece. Portanto, os dados são do conhecimento público. Todas as informações, tudo o que se fez para informar a população na prevenção e para a mitigação da doença foi, portanto, convenientemente revelado. A comunicação social informou, portanto, aquilo que foram disponibilizados pelas estruturas de saúde, a AMS e outros players, e eu acho que se portou muito bem, sendo certo que nos nossos países precisamos de investigadores, mais investigadores, de realmente recursos para a investigação, isso não precisamos, mas também precisamos de uma mídia também especializada, que nós não temos. Mas, dentro do possível, portanto, a comunicação social em Cabo Verde fez tudo em programas de rádio, televisão, para diário, semanal, e portanto, para informar tanto a população daquilo que se sabe, da informação que se tem a nível nacional e a nível internacional. Nós, nesse quesito, agora, há muitas coisas que nós temos que estudar, e isso é para o futuro, porque os inquéritos epidemiológicos, as informações, isso, portanto, não se faz durante a pandemia. Portanto, há estudos que devemos fazer depois para entender as coisas. Nesse momento, o estudo, portanto, as informações, portanto, que era possível estudar e que foi possível, foram feitas inquéritos, etc. E há muitas informações que temos agora, mesmo no decurso da pandemia, porque temos o Instituto Nacional de Saúde Pública que tem feito um trabalho pujante, não por ser da saúde, mas tem feito um grande trabalho, tanto dentro das nossas limitações, tem feito um grande trabalho para nós termos, portanto, as informações pertinentes no momento para ajudar-nos a enfrentar a situação. Mas, certamente, vamos ter muitas coisas para estudar no futuro, sobretudo para saber quantas pessoas que já infectaram e que ficaram imunizadas, portanto, há quanto tempo a imunidade demora, portanto, a imunidade das pessoas que infectaram, quanto tempo demora, se todo mundo adquiriu imunidade, portanto, etc, etc. Tem muitos estudos. Quem, portanto, ficou mais afetado, portanto, em termos de sexo, em termos de classe, portanto, etc. Há muita coisa, portanto, portanto, mas isso não tem que ser agora, pode-se fazer quando as coisas melhorarem, porque agora estamos no enfrentamento, tentando diminuir, portanto, diminuir o impacto social e econômico e diminuir outros. Portanto, nesse momento, nós estamos no enfrentamento. Sendo certo que tivemos uma fase de preparação que foi também bastante razoável e também que nos ajudou a ter esse resultado nesse momento. O doutor falou um pouquinho sobre os investimentos. Consegue me ouvir? Sim, estou a ouvir. O senhor doutor falou dos investimentos. Esses investimentos na área de pesquisa, de investigação, como, na sua opinião, do ponto de vista, como o governo cabo-verdiano tem investido nas instituições de pesquisa, como as universidades? Eu tentei entrar em contato com
com a Universidade Piaget, de Cabo Verde. Ok. Infelizmente, eu não consegui ter um retorno até que entrei em contato com o cônsul de Cabo Verde aqui no Brasil, que me encaminhou, me abriu as pistas para chegar até ao jornalista Moisés Évora, e por meio do senhor Moisés Évora cheguei ao doutor. Como, portanto, o governo cabo-verdiano tem investido... Mas, veja, portanto, portanto, nesse momento, é o que eu dizia, como eu dizia, as investigações, temos as universidades que estão ávidas para iniciar as investigações, estão a fazer portanto, a conivência de outras universidades congêneres, alguns estão a participar em alguns estudos, mas ainda o campo é muito virgem. E para isso também é preciso, portanto, alocar recursos nessa questão. Eu digo que é muito melhor agora que outros tempos. Está muito melhor, já se acreditou, sabe-se que é necessário para nós investirmos na investigação, universidades, etc. Mas nós temos essa coisa, portanto, portanto, nós, os países africanos, sobretudo nós, na costa ocidental, somos assinatários, em geral, os países africanos são assinatários de documento que dizia que devemos alocar 2% do orçamento para a saúde nas pesquisas. Ainda eu acredito que ninguém faz isso, mas é necessário, portanto, nós pesquisarmos e alocarmos recursos às pesquisas para nós termos, portanto, informações que nos ajudam também a salvar vidas, a trabalhar melhor, a proteger melhor a nossa população. Mas nós estamos, portanto, eu acredito que Cabo Verde, os nossos governantes estão conscientes disso, que devemos apostar na investigação, só que nós somos países de poucos recursos. De qualquer forma, às vezes há situações que nós temos que, digamos assim, tentar priorizar. Mas a investigação, eu acredito que deve ser a prioridade, porque a investigação, portanto, a investigação ela é custo-benefício positivo, líquido positivo. Portanto, investigando mais, terá mais conhecimento e pode poupar dinheiro, e pode fazer dinheiro com as investigações, as informações das investigações. Portanto, ela é custo-efetivo, líquido positivo. Ela dá retorno. Porque realmente é através dos investimentos em pesquisas e investigações que nós conseguimos resolver muitos problemas quase em todas as áreas de uma vida social, dentro de uma sociedade. Porém, nós encontramos algumas barreiras por parte de alguns governos em aceitar, por exemplo, uma pesquisa ou uma entrevista, conceder uma entrevista sobre assuntos que dizem respeito não tanto à forma da organização política, mas a forma de como nós devemos intercambiar os conhecimentos, a troca de conhecimentos. Como o governo cabo-verdiano aceita essa troca de conhecimentos e de informações com os outros países a nível do continente africano? Eu acredito, portanto, sabes que, portanto, mesmo sendo delegado de saúde, portanto, sou um cidadão atento, mas há muitas informações que não tenho acesso. Mas, de qualquer maneira, baseado na minha percepção, eu acredito, portanto, que os nossos sucessivos governos acreditam na importância da pesquisa. São abertos a essa troca de informações, até porque nós somos um país de parcos recursos, com uma população limitada, portanto, uma população aberta ao mundo, um país de imigrantes, etc. Nós sempre estivemos abertos a novos conhecimentos, até porque até há bem pouco tempo a maioria, portanto, dos cabo-verdianos, portanto, estudamos nas universidades estrangeiras. Portanto, nós temos uma abertura para o mundo nesse aspecto da ciência, sendo certo que como eu disse, que
há limitações. Porque a pesquisa implica recursos avultados. Isso portanto, nós todos sabemos, e o país tem essas limitações. Mas eu tenho a certeza que todo o cabo-verdiano, particularmente os nossos decisores políticos, os nossos políticos têm a real percepção de que, portanto, a investigação é muito importante. Porque, sobretudo, portanto, porque eu sinto que eles sabem disso e que têm consciência disso, mas às vezes falta. Mas, como eu disse também, cada vez mais nós está-se a alocar mais recursos, está-se a dar mais oportunidade para nós investigarmos, para essa troca de experiência. Mas como disse também, é um campo virgem, há muita coisa ainda por fazer, portanto, a nível de Cabo Verde, a nível do mundo em geral, mas a nível da África nós precisamos muito. Somos um continente virgem nesse quesito de pesquisa. Se queremos realmente desenvolver, temos que apostar portanto, nas investigações. Ok. Doutor, poderia deixar uma mensagem para a comunidade científica, que é o CISECO, já que falou dessa necessidade de investir nas investigações, nas pesquisas, e esta é, de facto, uma pesquisa, uma entrevista em vista à pesquisa. Poderia deixar alguma mensagem? Certo. Veja, portanto, nesse momento, portanto, nós temos várias áreas que necessitamos de pesquisa. Todas as áreas, a pesquisa ela é transversal a todas as áreas, portanto, a tudo. Mas eu acredito que um campo que seria nobre, portanto, apostarmos a nível internacional e a nível da África, no campo da saúde. Portanto, a pesquisa na saúde ela é custo efetivo, positivo, líquido, positivo. Pouparemos dinheiro, pouparemos vidas e podemos também fazer dinheiro, vender informações. Portanto, portanto, seria muito importante nós apostarmos portanto, na educação, na formação dos nossos jovens, da nossa população e investirmos, portanto, em laboratórios de pesquisa de diferentes áreas para nós investirmos e apoiarmos os jovens, apoiarmos os investigadores para nós termos informações credíveis, partilharmos informações e podermos realmente desenvolver. Muito obrigado, doutor José Moreira. Com muita alegria e satisfação que conversamos, que o senhor conversou para o CISECO.